nossas boas-vindas a todos e vamos iniciar nossa leitura com o mantra do livro Mantras de Vida, de Loester, que ensina assim: estou a passos firmes caminhando para a sabedoria universal e para o amor sem limites. Estamos todos. Livro dos Espíritos, pergunta 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, dá-se o mesmo com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? De ordinário, esses acidentes são coisas muito insignificantes, de sorte que podemos prevenir deles e fazer com que os evite algumas vezes, dirigindo seu pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, não tem nenhuma importância na vida que foi escolhida. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que se deve aparecer e desaparecer desse mundo, quer dizer, nascer e morrer, ou melhor, encarnar e desencarnar. E tem uma pergunta complementar aqui. Haverá fatos que forçosamente devam se dar e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Mas que foi visto e pressentido quando no estado de espírito fez-se a sua escolha. Não creiam, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como se costuma dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato praticado por livre vontade, de tal sorte que, se não houvesse praticado, o acontecimento não teria se dado. Imagina quando se queima o dedo. Isso nada mais é senão resultado de uma imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis para a depuração e para a instrução de nós, né? É certo, muito certo. A gente não pode ficar achando que tudo que acontece foi pré-determinado, porque muita coisa é mesmo da nossa própria consequência dos nossos próprios atos. Então, é nossa própria responsabilidade disso. Vamos então para o livro Obras Póstumas. Estamos lendo uma mensagem que foi recebida em 25 de abril de 1866, uma mensagem bastante extensa, que se chama Regeneração da Humanidade. E a gente está lendo em partes. Vamos ao que interessa, então. Com referência a essa emigração de espíritos, a gente estava falando antes dessa transformação do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, dizendo que os espíritos atrasados, os espíritos imperfeitos, mais revoltados, eles vão parar de reencarnar aqui na Terra e que vão reencarnar mais espíritos mais adiantados, mais predispostos a ideias progressistas, e vai começar o movimento regenerador. E isso está se passando já há quase 200 anos.
desde essa época da mensagem, que foi 1866, né? Então, com referência a essa emigração de espíritos, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, hão de voltar, porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo. Neles, a casca está mais estragada do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquelas que viam quando vivos, conforme os numerosos casos já apreciados. Para isso, terão a ajuda dos espíritos bons, que se interessam por eles e que se esforçam por esclarecê-los e por lhes mostrar que errado era o caminho que trilhavam. Pelas nossas preces e exortações, podemos contribuir muito para que se melhorem, porque há perpétua solidariedade entre os mortos e os vivos. Aqueles, por consequência, poderão voltar e se sentirão felizes, porque isso lhes será uma recompensa. Que importa o que tenham sido e feito se animados de melhores sentimentos se encontram? Longe de se mostrarem hostis à sociedade, serão seus auxiliares úteis, porque pertencerão à nova geração. Não haverá, pois, exclusão definitiva senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornarão surdos aos apelos do bem e da razão. Esses mesmos, porém, não estarão votados à perene inferioridade. Dia virá em que repudiarão o passado e abrirão os olhos para a luz. Assim, oremos por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda é tempo, visto que se aproxima o dia da expiação. E eu acho que nós cabemos nesse caso aqui, de espíritos que erram nas circunstâncias da matéria, mas que têm um arrependimento, que, uma vez que se distancia da matéria, que volta para o mundo espiritual, vê as coisas de maneira diferente, se arrepende e quer resgatar. Eu acho que a maioria de nós está nesse nível. E estamos aqui exatamente para isso, para botar um ponto final nessa nossa inferioridade. Vamos então terminar com as trovas de Gatão de Castro, do livro Trovas do Outro Mundo, que é um livro psicografado por Chico Xavier. Ela se chama Indicações. Guarde este ensino da estrada se desejar ser feliz. Nem tudo é bom para todos, nem tudo a todos se diz. Haja o que houver no caminho, não pense mal de ninguém. Cada qual vê o vizinho conforme os olhos que tem. Benefício que aconselho e esforço nele não ponho. Donativo imaginário, auxílio que faço em sonho.